Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não sabe quem é esta pessoa aqui, eu sou Maria Fernanda, sou advogada e também estudante, né? Estudo aí para concursos públicos. Agora, estudando para o concurso do TRT, né? Depois de toda essa celeuma, esse imbróglio aí em relação ao INSS, como eu comentei no último vídeo, eu resolvi desistir dos estudos para o INSS e resolvi pular para o TRT. E eu tô gostando bastante, já tinha familiaridade com todas as matérias, né? Porque, enfim, já sou formada em Direito, então para mim fica um pouco mais fácil, não foi nada difícil fazer essa troca. Mas hoje eu resolvi trazer para você, concurseiro iniciante, algumas dicas, algumas orientações de como começar a estudar. Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu queria muito seguir o que a outra pessoa tinha passado, principalmente aqueles aprovados, né, da época. As pessoas que tinham sido aprovadas e que falavam da sua rotina de estudos, e aí eu queria seguir. E não dava muito certo para mim. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou para vocês é o seguinte: observem o jeito de ser de vocês, o organismo de vocês, a resistência e a disciplina de cada um de vocês. Por que eu digo isso? Porque nem sempre a minha disciplina, a minha forma de estudar vai dar certo para você, certo? Por exemplo, eu não consigo estudar pela manhã, logo cedo. Tem alunos que eu vejo aí acordando 5 horas da manhã para estudar. E ok, eu bato palmas, mas eu não consigo porque eu preciso dormir no mínimo até umas 7, 8 horas da manhã, né? Eu preciso de 8 horas de sono e geralmente, como eu vou dormir depois das 11, meia-noite, então eu preciso dormir até 7, 8 horas da manhã, às vezes até 9 se for final de semana. Então não consigo estudar pela manhã. E aí eu vejo muita gente se matando, tentando acordar cedo para começar a estudar, para não perder tempo, porque meu concorrente está estudando e eu não estou estudando. E aí às vezes o rendimento vai o quê? Lá para baixo, porque não consegue manter aquele ritmo de estudo. Então, a primeira coisa, a primeira orientação que eu poderia dar para vocês é o seguinte: observe o seu jeito de ser, a sua essência, a sua capacidade de disciplina, porque a gente precisa sim de uma disciplina, mas não necessariamente a disciplina do coleguinha, né? Pode ser a sua, pode ser do seu jeito, da forma que o seu corpo resistir e aguentar e ficar confortável, porque estudar para concurso não é nada fácil, tá? Eu já tô dizendo para vocês que é bem mais difícil do que trabalhar na roça, na enxada. É bem mais difícil do que qualquer outro trabalho, porque você trabalha muito com teoria, você tá ali isolado no quarto, você não tá lidando com pessoas, então não tem aquele dinamismo, né, do dia a dia. É bem cansativo, mas o final com certeza será compensador, né? Então, assim, com base nisso, eu vou passar para vocês agora como eu faço, certo? Mas isso não significa que vai dar certo para vocês. O que é que eu recomendo? Testem. Se der certo, ok, maravilha, palmas, vamos trabalhar. Se não der certo, vá fazendo na medida do seu corpo mesmo, do que o seu corpo pedir, tá? Então, assim, o que é que eu faço? Inicialmente, eu coloco todas as disciplinas no papel que eu preciso estudar. Então, por exemplo, agora eu estou começando os estudos para os TRTs, né? Os TRTs, como falam por aí. Então, eu tenho de cara, acho que umas 9 disciplinas. Vou colocar aqui no papel para a gente saber, com base no meu concurso TRT. Pode ser um outro concurso que você queira fazer aí, sei lá, INSS ou Tribunal de Justiça. Você vai colocar as suas disciplinas que serão cobradas no seu edital. Então, vou colocar aqui, TRT. Aí nós temos português, que é de praxe. Nós temos português, informática, raciocínio lógico. Nós temos, isso aqui eu acredito que é só conhecimentos básicos. Aí conhecimentos específicos nós temos constitucional.
Nós temos direito administrativo. Nós temos direito administrativo, nós temos direito civil. Na verdade, direito processual civil, se for para técnico. E direito civil. Direito civil, nós temos direito do trabalho, processo do trabalho. Nós temos ainda a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos. Servidores Públicos Federais, né? Lei 8.112, deixa eu ver, eu acho que é só. Constitucional, administrativo, processo civil, direito do trabalho e processo do trabalho. Com português, informática, raciocínio lógico e Lei 8.112. Eu não sei dizer, tem alguns tribunais que cobram regimento interno, não são todos, então não vou colocar aqui. Vou colocar só as de praxe mesmo que caem em todo o concurso. Aí, ok, olha, coloquei no meu papelzinho, não sei se vai dar para vocês verem. Coloquei, organizei aqui. Aí agora eu coloco os dias da semana. Quantos dias eu quero estudar, por exemplo... direito do trabalho, processo do trabalho é uma disciplina, são disciplinas, na verdade, que nem todo mundo está familiarizado. Para a galera que já fez direito, né, aí é mais fácil, mas para quem nunca se deparou com isso aqui, apesar de muito provavelmente trabalhar na iniciativa privada e vivenciar muitas coisas do direito do trabalho, né, o direito material, não tem, obviamente, a prática do estudo, né? Então, assim, eu, Maria Fernanda, colocaria 2 horas para estudar cada disciplina. Então, eu colocaria 2 horas para direito do trabalho e 2 para processo do trabalho. Lei 8.112 é uma lei que não é muito difícil, tá? Ela não é, e também não é muito longa, muito extensa, então eu colocaria 1 hora só para ela. Português eu colocaria 2 horas, porque em que pese nós já termos estudado português desde que nos entendemos por gente, né? Porque desde a alfabetização até a conclusão, enfim, a vida inteira a gente estuda português, mas sempre tem aquela dificuldade porque é uma língua muito difícil, né? Então eu colocaria 2 horas, informática eu colocaria 1 hora, raciocínio lógico eu colocaria 1 hora, e aí constitucional eu poderia colocar 1h30, direito administrativo 1h30 também. E processo civil 1h30, direito civil 1h30 também. 2 horas só essas matérias mais difíceis, certo? Feito isso, eu vou procurar saber quais dias da semana que eu irei estudar, porque nem todo mundo tem tempo de estudar todos os dias, e isso é perfeitamente aceitável. A galera trabalha, a galera estuda, talvez, né? Então, nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, vocês precisam saber quanto de tempo que vocês têm para estudar. E aí, sabendo disso, eu posso estudar de segunda a sexta, que é como eu faço atualmente. Eu estudo de segunda a sexta, sábado e domingo eu fico de boa, e isso até sair edital. Quando sair o edital, aí eu castigo estudando todos os dias. Então, eu posso estudar de segunda a sexta, sei lá, 2 horas por dia. 2 horas por dia. Então, vocês vão se organizar no sentido de um dia na semana, vocês só vão poder estudar direito do trabalho. E assim como o processo do trabalho também. Então, 2 dias da semana já fica reservado para direito do trabalho e processo do trabalho. Os demais dias, você vai encaixando. Tem um dia que você vai estudar 1h30, como direito constitucional, por exemplo. Mas, se você não quer estudar só direito constitucional, você pode agregar esse estudo meia hora de raciocínio lógico ou informática. Eu preciso estudar também português por 2 horas, mas eu não quero só estudar português. Eu vou estudar português e vou estudar também direito administrativo. Isso é possível, gente. Por que eu tô falando assim as coisas um pouco meio
desorganizadas? Porque eu preciso que vocês entendam que as coisas só funcionam quando elas estão confortáveis para você. Se não for confortável para você, não vai dar certo. Então, assim, por exemplo, você marcou que na segunda-feira você precisa estudar português por 2 horas. Mas suponhamos que por qualquer motivo você não conseguiu estudar o português. Não tem problema, sabe? Você estuda no dia seguinte português, aí você pode ficar pensando, mas já vai desorganizar. Eu já não vou conseguir estudar todas as matérias logo de início na semana inteira. Eu não vou conseguir porque não estudei português e aí já vai atropelar as outras disciplinas. Não tem problema, né? Não tem problema. Se você estiver fazendo como eu, estudando para um concurso que ainda não tem previsão de quando vai ser lançado o edital, maravilhoso, porque você está estudando com antecedência, então tudo bem você não fazer a coisa de forma programadinha. O importante é você bater o edital. Você precisa fechar o edital e aí você vai fazer isso a seu modo. Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: comecem estudando pelo que vocês gostam. Não invente de estudar aquilo que vocês não gostam logo do início, porque às vezes, porventura, possa ser que você já tem um tempinho que tenha parado de estudar e aí está retomando os estudos agora. Se você for começar a estudar uma coisa que você não gosta, muito provavelmente você vai se desestimular. Então, por exemplo, todo mundo aqui já estudou português na vida, isso eu tenho certeza. Eu gosto de português, eu não tenho dificuldade com português. Então comece estudando português. Se você é da galera do direito, melhor ainda. Eu gosto muito de estudar constitucional. Eu, particularmente, Maria Fernanda, eu adoro estudar constitucional, direito administrativo, eu gosto bastante. Então, eu vou começar por essas disciplinas, porque aí eu já vou pegando gás, eu já vou pegando ânimo, já vou ficando, sabe, animada, estimulada para bater as minhas metinhas, né, todos os dias, que é estudar no mínimo 2 horas. Certo? Também não precisa se cobrar tanto porque você não consegue estudar 4, 5 horas por dia. Vá estudando a seu modo, da forma que você pode. O importante é não parar. E estudar pelo menos todos os dias um pouquinho. Não precisa ser muito. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu estava lendo um relato. Tem um cachorro aqui atrás latindo, minha gente, mas é o vizinho, viu? Não posso fazer nada com relação a isso. Mas voltando, outro dia eu estava estava lendo um relato de uma menina que passou em primeiro lugar no Tribunal de Justiça. Se eu não me engano, não sei se foi Tribunal de Justiça Pernambuco, eu não lembro bem, porque já tem tempo isso, mas ela passou em primeiro lugar no Tribunal de Justiça. E aí ela falou que ela estudava até quando ia ao banheiro. Parece loucura, né? Mas isso acontece. É só lançar um edital aí para o concurso que você vai fazer. Você estuda até dormindo, você não consegue nem dormir direito. Então ela ia para o banheiro e levava o material dela, alguma coisa, não sei, e conseguia estudar até quando estava no banheiro. Veja, quando a gente quer, a gente corre atrás e consegue. Então é isso. Esse vídeo já está ficando muito grande. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas nenhum vídeo só não dá. Então a gente vai conversando aí picadinho, certo? No momento, o que é que eu posso orientar vocês? Primeiro, pegue a relação das disciplinas que vocês têm para estudar, de acordo com o edital de vocês. Coloque lá quantas horas você quer estudar para aquela disciplina. No dia, eu quero estudar português 2 horas, então coloca lá 2 horas. Aí depois você vai descobrir quantos dias na semana você consegue estudar. Consegue estudar todos os dias? Consegue só estudar final de semana? Aí vai ser um cronograma em cima do final de semana, né? E aí como aquilo que eu já disse, fica de acordo com o cronograma de vocês, né? O dia a dia de vocês, a rotina, melhor dizendo. Feito isso, comecem, é uma orientação minha, é o que eu faço. Comecem estudando pelas disciplinas que vocês gostam, porque nem sempre a gente gosta de estudar, por exemplo, informática. Eu não gosto. Raciocínio lógico, detesto.
Então, eu não vou começar os meus estudos estudando informática e raciocínio lógico. Eu sei que eu vou parar no meio do caminho. Eu vou me desestimular, eu vou acreditar que aquilo não é pra mim, entendeu? Eu vou ficar com meio mundo de coisas na minha cabeça, meu próprio cérebro me boicotando. Então, não dá, eu tenho que começar por aquilo que eu gosto. Então, o que é que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar constitucional, administrativo, direito do trabalho e assim sucessivamente. É por essas disciplinas aí que eu vou começar, certo? E, por último, última dica. Não se cobre demais. Faça a seu tempo e a seu modo. Se fulaninho acorda 5 horas da manhã para estudar, amém. Mas se você não consegue, seu organismo não dá, porque você sente muito sono ou coisa do tipo, estuda à tarde, estude à noite, certo? Faça a seu modo. Que dessa forma eu tenho certeza que você vai conseguir a aprovação bem mais rápido, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem videoaula, viu? Tem videoaula de estudo. Aquelas que a gente só fica mesmo estudando, cada um no seu quadrado, sem lecionar nada. É já já. Tchau, tchau.